I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, fez alertas importantes em suas reflexões sobre a Revolução em França, que eu reproduzo aqui. Abre aspas. Não ignoro nem os erros nem os defeitos do governo que foi deposto na França, e nem a minha natureza, nem a política me levam a fazer um inventário daquilo que é um objeto natural e justo de censura. Mas ele acrescenta, será verdadeiro, entretanto, que o governo da França estava em uma situação que não era possível fazer-se nenhuma reforma, a tal ponto que se tornou necessário destruir imediatamente todo o edifício e fazer tábua rasa do passado, pondo no seu lugar uma construção teórica nunca antes experimentada? Em outra passagem ele diz, não se curaria o mal se fosse decidido que não haveria mais nem monarcas, nem ministros de Estado, nem sacerdotes, nem intérpretes da lei, e nem oficiais generais, nem assembleias gerais. Os nomes podem ser mudados, mas a essência ficará sob uma forma ou outra. Não importa em que mãos ela esteja ou sob qual forma ela é denominada, mas haverá sempre na sociedade uma certa proporção de autoridade. Os homens sábios aplicarão seus remédios aos vícios e não aos nomes, às causas permanentes do mal e não aos organismos efêmeros por meio dos quais elas agem ou às formas passageiras que adotam. Ele ainda disse, se chegam à conclusão de que os velhos governos estão falidos, usados e sem recursos e que não têm mais vigor para desempenhar seus desígnios, eles procuram aqueles que têm mais energia. E essa energia não virá de recursos novos, mas do desprezo pela justiça. As revoluções são favoráveis aos confiscos e é impossível saber sob que nomes odiosos os próximos confiscos serão autorizados. O Brasil caminha rapidamente para um ponto de ruptura, cujo resultado é imprevisível. O sistema está podre, o povo está revoltado. Quando o povo decide peitar o sistema, isso é sempre um enorme perigo. E quem está na liderança de movimentos assim, assume um grande risco. O sistema é bruto. Do ponto de vista tático, é legítimo debater e até discordar os métodos ou do timing, mesmo considerando a causa justa. Os meios importam. Por isso, Ayn Rand usou, em A Revolta de Atlas, um personagem que era um pirata escandinavo, quem John Galt, o principal, condenava pelos métodos, ainda que simpático aos fins. Eu não tenho dúvidas de que muitos caminhoneiros que pretendem paralisar o país são patriotas, com as melhores intenções e querem evitar um destino venezuelano para o Brasil. Mas além de questionar os métodos, perdoe-me também por achar que há muitos incomodados ali com a conjuntura, ponto. Inflação batendo 10%, combustível com quase 30% de alta, o desespero bate a porta de quem tem pouco mais a perder. Eu, por exemplo, não sabia quem era Zé Trovão até ontem, E eu não tenho o perfil de adotar salvadores da pátria. Aventureiros possíveis, eu sou cético. Dito isso, claro que eu tenho simpatia pela revolta disseminada e incorporada pelos caminhoneiros. Todo trabalhador brasileiro decente está incomodado. Ninguém sabe ao certo como reverter esse quadro, eis o problema. O sistema dobrou a aposta. A mídia podre debocha do povo. O STF segue com prisões arbitrárias e uma postura política de partido de oposição. Os pseudo-liberais passam pano nisso e ainda se aliam ao PT para derrotar o bolsopetismo. E coisas como essa que vimos hoje é um soco no estômago de cada patriota. O suposto financiador da mega operação de assalto em Araçatuba, preso ontem, já está solto, enquanto Daniel Silveira e Roberto Jefferson estão presos ainda. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Não há como achar normal tanto absurdo. Em essência, portanto, voltamos à pergunta básica feita por Burke. Será verdadeiro, entretanto, que o governo estava em uma situação que não era possível fazer-se nenhuma reforma, a tal ponto que se tornou necessário destruir imediatamente todo o edifício?
e fazer tábua rasa do passado, pondo no seu lugar uma construção teórica nunca antes experimentada? Se a premissa adotada for a de que não há mesmo qualquer condição de reforma desse sistema, então o tribalismo será inevitável e uma guerra poderá ser o resultado inexorável. Eu não vejo os patriotas em geral e os caminhoneiros em particular pregando utopias. Mas ninguém sabe o que aconteceria ao implodir o sistema. Por ter dúvidas e receios, eu já sou logo acusado de um liberal frouxo por alguns. É do jogo, tudo bem. O clima está muito tenso mesmo. E cada vez há menos espaço para dúvidas, para nuances, para o cinza. A coisa vai afunilando numa bifurcação para uma convulsão social, quiçá uma guerra civil, o que quase ninguém deseja cá entre nós. Eu tenho repetido sempre, o povo é uma união de indivíduos autônomos, não de autômatos. Não tem essa de gado ou robô, isso é narrativa fajuta. Ninguém controla o tal povo. E eis o perigo. É por isso que eu venho alertando faz tempo para não esticarem mais a corda. Mas o establishment declarou guerra a essa parte da população. Não aceita a existência simples de uma direita na política. E prepara um golpe às claras, que contou com a soltura e a elegibilidade de Lula. Pergunta: se em vez de demonizar Bolsonaro por puro oportunismo, esses pseudo-liberais e esses jornalistas tivessem se unido para condenar a real ameaça institucional, apontando para o abuso de poder supremo, a coisa teria chegado nesse nível, nesse patamar? Teríamos certamente alguma chance maior de evitar o pior. Mas essa turminha, essa patota fez pior. Endossou o arbítrio, pois o alvo era bolsonarista. E isso jogou muita lenha na fogueira revolucionária. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. Eis a verdade. Eu quero muito crer que será possível evitar o golpe do sistema sem mergulhar o país no caos. Mas não é algo trivial. E parece claro que uma ala expressiva da população não vai aceitar passivamente colocarem o Foro de São Paulo de volta no poder na mão grande.